Olá, tudo bem? Você conhece alguém que é tímida demais? Como saber se isso é normal ou é um problema? Preste atenção nesse vídeo, porque é disso que nós vamos falar aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Israel, conselheiro comportamental, e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Fique conosco. Muito bem. Fazer um discurso em um determinado evento, ou mesmo chegar numa festa em que você não conhece ninguém, para muitas pessoas causa um certo nervosismo, é verdade. Mas para algumas delas é algo que provoca um medo incontrolável, provoca uma ansiedade que faz com que ela comece a se sentir muitas vezes mal, começa a suar, começa a tremer, começa a ficar com a voz um tanto quanto trêmula. E essa ansiedade acontece antes mesmo do evento ter início, do evento acontecer. Será que essas reações intensas, acontecem por timidez, introspecção ou fobia social? Esse assunto é um assunto muito interessante e que precisamos analisar com muita calma e com muita paciência. Eu vou falar de cada uma delas, falar um pouco de cada uma delas e, para começar, vamos falar sobre a timidez. O que é a timidez? A timidez é um traço da personalidade que traz a sensação de desconforto, de medo diante de uma situação social. Pessoas tímidas têm dificuldade quando se sentem expostas. Sentem-se expostas por falar em público, por expor sua opinião, e mesmo quando são o centro das atenções. Também tem dificuldade de falar com desconhecidos, e para fazer amigos é uma dificuldade tremenda. Ou mesmo para iniciar um relacionamento. Tem pessoas que têm dificuldade, as pessoas tímidas, elas têm dificuldades de iniciar um relacionamento afetivo, amoroso, porque elas não se sentem seguras diante daquele encontro, daquele relacionamento. A timidez pode trazer certos graus de sofrimento, é verdade, porque torna mais difícil o desempenho social, o desempenho profissional, o desempenho até afetivo. Claro, ela não é considerada uma doença. A timidez não é considerada uma doença. Mas, dependendo do quanto a timidez atrapalha a vida da pessoa, vale a pena tentar administrá-la de uma forma mais positiva. Uma das formas e dos conselhos que nós geralmente damos para as pessoas que são identificadas como pessoas tímidas é para que elas exercitem mais a sua autoconfiança. Não se preocupe tanto com o julgamento das outras pessoas. Tente relaxar, ter um hobby, né? E praticar atividades físicas que são importantes para fazer com que essas ideias não se tornem uma verdadeira força no seu pensamento e que atrapalhe a sua vida. São algumas atitudes que podem ajudar pessoas tímidas a se sentirem mais seguras,
com melhor autoestima, e assim ela possa superar aos poucos essa dificuldade. Agora tem o segundo tipo que nós vamos analisar, que é a introversão. O que é a introversão? A introversão, que também é um traço de personalidade, assim como o seu oposto, a extroversão, ela é uma característica que leva a pessoa a ficar mais ligada em si mesma do que naquilo que está acontecendo à sua volta. Diferente dos tímidos, uma pessoa introvertida, ela prefere ficar sozinha. Mas não é por medo, não é por dificuldade de interação social como os tímidos. Uma pessoa, muitas vezes introspectiva, ela aceitam que são assim, elas são mais, como podemos dizer aqui, mais recatada, né? E não vê problema nenhum nessa condição de vida e seguem a vida tranquilamente com suas características. São pessoas que preferem atividades que as deixem sozinhas, né? Costumam ser quietas, costumam ser reservadas, preferem estar no grupo de pessoas que elas já conhecem. E primeiro elas observam o seu ambiente e observam bem esse ambiente para só depois de algum tempo ela interagir com esse ambiente e com as pessoas que ali estão. Os introvertidos gostam de ficar sozinhos, eles precisam de menos estímulos, eles precisam de pouca coisa para sentir prazer, para sentir feliz. Preferem se aprofundar numa conversa do que apenas conversar sobre assuntos aleatoriamente. E uma característica maravilhosa desses introvertidos é que eles são bons ouvintes. Timidez e introversão até podem se sobrepor, mas não necessariamente. Não necessariamente. Pode haver extrovertidos tímidos. O quê? Extrovertidos tímidos? Sim. São indivíduos que gostam de estar no meio das pessoas, mas têm medo de serem o centro das atenções. E, por fim, tem o que nós chamamos e conhecemos como fobia social. Eu tenho um vídeo aqui que fala sobre essa questão da ansiedade social. Eu vou deixar linkado aqui na descrição para que você possa assistir depois e se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Isso é muito importante que você saiba. Por quê? Porque a fobia social, ela, diferente da timidez e da introversão, melhor dizendo, é um transtorno de fobia social. É um transtorno psiquiátrico, também chamado de transtorno de ansiedade social. Nesse caso, a pessoa tem uma timidez exagerada, persistente e que leva a prejuízos intensos, prejuízos esses que em diversas áreas da sua vida elas sentem-se prejudicadas. Elas se sentem prejudicadas na vida social,
ela se sente prejudicada na vida acadêmica, ela sente-se prejudicada na vida profissional e na vida afetiva. Ora, o fóbico social tem um medo exacerbado de ser o centro das atenções, de estar sendo julgado negativamente pelos seus pares, de ser humilhado no meio das pessoas, ou de serem envergonhados na frente dos outros. Tudo isso ocorre com muito mais intensidade do que com grupos que nós chamamos de normais. O medo e a ansiedade pode começar muito antes do evento social que faz com que ele se sinta, nesse sentido, prejudicado. E o contato ou a expectativa do contato com essas situações causam esses sintomas físicos que são verdadeiros traumas para a vida dessa pessoa. Porque um dos sintomas físicos, alguns sintomas físicos que eu quero citar aqui, são, por exemplo, uma pessoa que tem fobia social, você vai notar que ela vai apresentar algumas dessas características. Por exemplo, vermelhidão no rosto, sudorese, tremores, gagueira, tensão muscular, taquicardia, boca seca, às vezes situações corriqueiras, como comer em público, falar com estranhos ou mesmo com superiores. Começa a conversar, a boca fica seca, parece que tem uma cola ali naquela língua que não, as palavras não saem. Esse sintoma é um dos principais que podemos identificar. E assim como mesmo assinar um documento em público, a pessoa fica nervosa, a pessoa começa a tremer e geram essas reações que são verdadeiros transtornos para a vida daquela pessoa. Por conta de tanto desconforto, tanto prejuízo, o fóbico social acaba evitando estar em público. E ele evita uma série de situações que por fim terminam lhe prejudicando. Porque eles perdem oportunidades na vida. Eles têm menor desempenho nas suas atividades. E uma atividade que exige interação com outras pessoas, ela não vai dar conta. E isso a gente acompanha e vê que isso é muito comum na vida das pessoas. Precisam ter cuidado com essa questão. Em casos mais graves, deixam de ser uma pessoa sociável. Elas deixam de sair de casa, elas vivem no completo isolamento. Muitas vezes, outros transtornos acompanham a fobia social, como, por exemplo, a depressão, o abuso do álcool, o abuso de drogas. Tudo isso que agravam ainda mais a situação, agravam ainda mais o quadro. Geralmente, a fobia social começa na infância ou na adolescência. E se não for tratado, persiste até o final da vida daquela pessoa. Se você prestou atenção até aqui, percebeu que os sintomas de timidez e da fobia social são muito parecidos. Por isso, muitas vezes, esses sintomas ou esses transtornos acabam não sendo identificados.
ou diagnosticados em tempo e também não conseguem ser tratados. Mas qual o tratamento para isso? Olhe, para que a gente possa dar aqui algumas informações, lembre-se, são informações que nós damos aqui no nosso canal. Se você entende que a sua timidez é um traço da sua personalidade e que você aprendeu a lidar com ela em todas as situações, provavelmente você não precisa de ajuda em relação a isso. Mas se você tem uma timidez exagerada, uma timidez excessiva, não consegue administrar isso na sua vida, não consegue administrar esses sintomas e está se sentindo insatisfeito, se está se sentindo frustrada, está se sentindo incapaz de fazer as coisas e é prejudicada em várias áreas da sua vida, em diversos níveis, com certeza você deve procurar um profissional para o tratamento. Procure um médico, psiquiatra, um psicólogo, uma psicoterapia. Nós sempre informamos que uma das terapias que nós recomendamos, o TCC, ou terapia cognitiva comportamental, ela pode ajudar muito a superar essas dificuldades e poder ajudar também a que você tenha uma vida mais plena, mais completa, mais tranquila, mais realizada. Esse é o objetivo do nosso canal, é informar você daquilo que você está passando, daquilo que você está sentindo e orientar você. Se você se identificou em algumas dessas áreas que nós falamos aqui e quer ter uma opinião mais profissional, nós recomendamos esses profissionais. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Eu sei, é um vídeo simples, não tem uma boa imagem, mas ela tem uma boa mensagem. Nos ajude para que nós possamos crescer neste canal e nós possamos ajudar muito mais gente aconselhando vidas da melhor forma possível. Ficamos por aqui e até o nosso próximo vídeo.